O trabalho psicológico. Imagine que você entra numa cabine de uma nave espacial, uma nave que tem todos os comandos manuais, e aí nessa cabine dessa nave extremamente sofisticada tem uma média de 500 tipos de comandos diferentes. E imagine como que você conseguiria controlar, dominar, levantar voo, pousar, planar, ir e vir por todo o cosmos com essa máquina sem ter antes o devido conhecimento. Assim é com nós mesmos. É muito raro na vida encontrar alguma escola que traga a informação e as práticas para que você possa adquirir o autoconhecimento discernido e não só adquirir esse autoconhecimento, mas também realizar um trabalho psicológico sobre si mesmo, de momento a momento, de instante a instante. Essas técnicas elas são raras. Os nossos professores, eles não estavam ali para nos ensinar sobre esse desenvolvimento psicológico, esse desenvolvimento do seu eu, esse desenvolvimento do seu ser. Muitas vezes, como eu disse antes na outra aula, os nossos pais e os nossos familiares também não estavam aptos para estar transmitindo informação de tanta qualidade. E muitas vezes a maior parte dos nossos amigos também não tinham essa informação. Por que essa informação ela é tão rara e ela é tão escassa no planeta Terra? É muito interessante que no longo das histórias, quem guardou essa informação, esse conceito, foram os orientais no primeiro momento, os povos do Oriente Médio, e esse conhecimento ele foi banido do mundo ocidental pelo Vaticano. O Vaticano, com esse movimento cristão extremamente repressor, esse movimento que marca a Idade das Trevas europeia, que marca a Idade Negra, né, que vai ali do século V até o século XVII, se eu não me engano, e aí esse período histórico ele carece do desenvolvimento do eu, o desenvolvimento pessoal, ele carece do autoconhecimento e também carece das grandes escolas que já estão presentes no planeta Terra. Porque o Vaticano dizia que somente um livro poderia ser lido, ser estudado e ser transmitido, que era a Bíblia. E a Bíblia ela não traz essa informação com tanta clareza. Então o mundo ocidental, de alguma forma, ele ficou carente desse conhecimento especial e o mundo ocidental ele acabou se voltando mais para as coisas que estavam fora. O desenvolvimento do capital, da indústria, da posse, né, das riquezas, e enfim. E atualmente esse conhecimento está crescendo no planeta Terra e eu tenho certeza que você está presente, né, num momento oportuno, talvez da melhor oportunidade de você desenvolver esse conhecimento na sua vida, porque eu tenho esse conhecimento fino, bem discernido e tenho a capacidade de te transmiti-lo de uma forma clara, sistêmica, profunda e ao mesmo tempo sóbria, né, tratando de cada um desses passos, de cada um desses pontos de forma discernida. E nós vamos tentar fazer isso ao longo desse curso, porém eu tenho um curso super especial focado só nisso, que é a alquimia, transcendendo os limites da existência, seja sua própria terapeuta e cure-te a ti mesmo. Mas enfim, dentro desse estudo psíquico do ser humano, nós vamos percebendo que nós somos esse mosaico, nós somos feitos de várias partes que integram o nosso eu. Nós somos um tipo de pessoa fragmentada, nós temos vários fragmentos. E em cada um desses fragmentos psicológicos, em cada um dessas funções e dessas qualidades inatas do nosso ser, nós precisamos de realizar um trabalho de aperfeiçoamento.
pois durante muitos anos pode ser que essas nossas funções elas atuaram de forma inconsciente, sem receber o devido tratamento e sem receber o devido trabalho psicológico de crescimento e de desenvolvimento. Então é comum, pegando como princípio o estudo da mente, é comum que as pessoas ainda não tenham observado que a mente ela está sempre reproduzindo as ideias que foram absorvidas ao longo da vida. E aí, sem essa observação psicológica, pode ser que as pessoas ainda não compreenderam que é muito difícil tirar o lixo de informação da nossa mente. E nós precisamos de realizar um trabalho psicológico sobre isso. E esse trabalho de eliminar o lixo começa por não adquirir mais lixo. Então nós temos que fazer um trabalho psicológico e eliminar as fontes de informações tóxicas. Esse é o primeiro passo. Elimine todas as fontes que te traz informações que não são importantes e coerentes para a sua vida. Pode ser que essas informações estejam vindo de um filme maravilhoso de Hollywood, um filme esse que traz cenas catastróficas e o mundo acaba e tudo se destrói, aí depois vem um herói americano e salva o mundo e faz o mundo uma perfeição. Esse tipo de informação de ficção, ela não vai acrescentar no seu desenvolvimento pessoal, psicológico, nem profissional, nem financeiro. Pode até ser que existam alguns títulos que são extremamente interessantes com conteúdo de qualidade, mas os que têm conteúdo de baixa qualidade e conteúdo tóxico precisam de ser eliminados. Pode ser que você tenha que eliminar a sua rede social da sua vida. Pode ser que você tenha que eliminar o conceito dessa ou daquela pessoa. Então nós precisamos fazer esse trabalho de forma séria. Depois que essa informação está na nossa mente, ela vai ecoar na qualidade do nosso diálogo interno. E nós precisamos fazer um trabalho psicológico sobre a qualidade do nosso diálogo interno, transformar o nosso diálogo interno em um diálogo otimista, um diálogo de solução dos nossos problemas, um diálogo inteligente que debata sobre temas interessantes. E aí tem um trabalho psicológico para ser realizado em cima disso, em você adquirir informações de melhores qualidade e fazer com que essas informações se cruzem na sua mente, debatendo sobre melhores possibilidades e aperfeiçoando os conceitos. Existe uma outra classe de trabalho psicológico no nível da mente, ao qual nós vamos sintetizar as nossas ideias. Nós vamos organizá-las, dando princípio, dando meio e dando fim. Eu até me sinto um exemplo disso, pois as minhas ideias são organizadas. Eu não preciso de voltar em conceito de leitura para me organizar esse curso, por exemplo. Ele vai sair todo da integridade do meu ser, da integridade do meu espírito. E enfim, e aí nós precisamos de organizar os nossos conceitos, arquivá-los em nossa mente de forma organizada, com princípio, meio e fim. Então existe um trabalho que é a organização mental. Essa organização mental ela se faz com foco, concentração e imaginação consciente. A imaginação tem que se tornar a guia da alma. Então vamos colocar que durante um período longo da minha vida, eu coloquei a minha mente, o meu raciocínio, o meu pensamento, as minhas ideias para refletir sobre a mente e organizar todos os conceitos sobre a mente, sobre o intelecto. E aí, esse é um trabalho psicológico que só você pode fazer por você mesmo. Então esse trabalho é uma obra, é uma construção. E essa construção tem que estar sendo realizada de momento em momento, de instante em instante. Nessa obra, nós temos uma obra do poder da narrativa e o poder da retórica. Você já reparou que existem grandes líderes que têm um poder de persuasão extraordinário? Um deles é o Hitler, que trabalhou muito o poder da retórica. O Hitler ele foi tão esperto que ele colocou um ministro como um ministro do marketing. Então ele fazia esse relacionamento social através dos rádios, dos jornais. Ele divulgava a informação que o Hitler queria. E com isso ele conseguiu manipular toda a Alemanha. Os alemães se sentiram super-homens. Eles pegaram esse conceito de super-homem do Nietzsche, eles pegaram o conceito da raça ariana dos Vedas e eles se achavam os arianos, os seres de cunho superior, tudo por conta do poder da retórica. Ao mesmo tempo ele colocou os alemães com exércitos fortes e preparados, muitas vezes sem dormir porque tomavam metanfetamina
para atacar exército inimigo e fazer barbaridades. O poder da retórica. Nós temos que usar esse poder da retórica, esse poder persuasivo para fazer o bem, para plantar consciência, não para manipular a ponto de enganar, mas para ajudar as pessoas a perceber no que elas podem ser melhor. E nós podemos ir aperfeiçoando a nossa narrativa, e a nossa narrativa vai tendo cada vez melhor conteúdo, melhor qualidade, melhor poder persuasivo. E isso é uma técnica da inteligência que nós devemos desenvolver, isso é um trabalho psicológico. Nesse poder da narrativa com a mente, o que sai da nossa boca, o que nós verbalizamos, é o que nós temos na nossa narrativa e no nosso diálogo interno. Aqui é uma expressão do conteúdo que eu carrego dentro de mim. Aqui é uma expressão do conteúdo que reflete dentro do meu ser. E aí você quer observar o que existe dentro da mente da pessoa, é só analisar o que ela fala. Então existe um trabalho psicológico em cima da comunicação. Nós precisamos de melhorar a qualidade dessa comunicação, uma comunicação não violenta, uma comunicação compassiva. Existe um senso de empatia na comunicação, onde que você vai comunicar num nível de capacidade que o seu ouvinte tem de entender. Obviamente eu faço esse trabalho psicológico, eu tenho uma certa dificuldade, muitas vezes eu sou muito complexo, mas eu tento simplificar o máximo possível para que um jovem possa compreender. Eu tenho muito que trabalhar, eu tenho muito que aperfeiçoar em cima disso, mas aí nós podemos na comunicação trabalhar o poder da dicção, o verbo, o tom, a palavra, a expressão, a força, a abordagem poética e emocional, deixar as palavras talvez mais floridas, mais poéticas, mais cantaroladas, como cantam os mineiros falam cantando, e aí nós podemos realizar um trabalho de desenvolvimento pessoal através da comunicação. Para isso nós podemos inclusive escolher os grandes oradores como os nossos heróis. E aí nós podemos aperfeiçoar o nosso jugo com a vida. Falando da mente, a forma que a gente julga as coisas, a forma que a gente julga as pessoas, como que nós tratamos o que está à nossa volta, né? Qual o julgamento? Como que você joga com as palavras? Como que você joga com os pensamentos? Como que você julga? Você julga no bem? Ou você julga no mal? Então, esse ponto de vista pessoal, quem ver flores, quem ver belezas, sempre está rodeado de flores e de belezas. A vida é uma maravilha. Já viu essas pessoas que o mundo está acabando e a pessoa está sorrindo, está alegre, está tudo lindo, maravilhoso, está sempre aprendendo com a ciranda da vida, está sempre extraindo uma grande oportunidade em cima de cada situação. E aí tem um trabalho psicológico sobre o olhar pessoal. Tem pessoas que são como abelhas, e as abelhas estão sempre voando atrás dos néctar, atrás do pólen, sempre nas florzinhas. Tem pessoas que são como mosquinha, estão sempre atrás do cocô. E aí imagina que tem um campo cheio de cocô e você solta uma abelhinha. E aí a abelhinha vai andando ali por cima das cagadas da vida, felizinha, cantando para a rainha. Se ela vê uma florzinha piquitititinha, ela vai lá na florzinha piquitititinha e cheira a florzinha piquitititinha, delicia com néctar. Espero que você seja como as abelhas, esteja sempre atrás dos néctares, sabendo até extrair o néctar do lixo. Enquanto que outras pessoas você pode soltar ela no campo de flores, para ela a vida está uma merda. Ela só consegue ver merda, só consegue ver cagada na vida. E aí a mosquinha está lá no meio das flores só reclamando da vida. E se ela vê um cocôzinho desse tamanhozinho, ela vê um cisco no olho do João ou da Joana, um cisquinho. Ela está procurando um defeito, já tem anos, ela vai e encontra. Ela vai e foca no defeito, ela foca na cagada. Eu espero que você não seja dessas pessoas. Então nós precisamos trabalhar sobre o nosso ponto de vista pessoal e conseguir ver as coisas boas que estão à nossa volta, trabalhar a graça, trabalhar a gratidão. E aí tem um trabalho psicológico a ser feito no campo emocional. Nós precisamos de nos automotivar, seja através de boas músicas. Escolha só as melhores, pô. Reparou aquelas pessoas que elas vão atrás de músicas de baixa qualidade, vivem a sofrência, nossa, um choramingo danado, que é isso, dá vontade de vender lenço na porta do show.
estão cavando a própria cova emocional, não estão percebendo. Então nós temos que buscar nessa emoção essas músicas que elevam o nosso padrão vibracional. O padrão emocional, ele ainda é muito reativo animal, ele pertence aos mamíferos. Então nós precisamos de ir adestrando esse animal com energias, com vibrações boas, vibrações positivas. A gente tem que vibrar alto. No padrão do trabalho psicológico, da emoção, nós precisamos de criar as nossas virtudes afetivas, as nossas virtudes emocionais, através do autocontrole. E aí conseguir vibrar alegria, conseguir vibrar ternura, conseguir vibrar amor, compaixão. Até a amizade entra no campo do sentimento. É um sentimento de amizade. E aí nós podemos ir aperfeiçoando esse afeto, cultivando flores no nosso jardim emocional. E aí uma das coisas importantes é eliminar as pessoas tóxicas. As pessoas que ficam sempre jogando lixo na sua cabeça. Elas não precisam de participar da nossa existência, nem por caridade. Tem hora que tem que dar um basta, falar tchau, fui. E aí romper laços com as amizades tóxicas. Você não precisa delas. E aí no trabalho psicológico isso é muito importante. Isso é muito importante. Então pega o papel e a caneta e vai escrevendo quem é tóxico na sua vida e dá tchau. Se precisar, bloqueia. Tô sendo severo, né? Mas é mais ou menos por aí. Esquenta não. Procura as pessoas boas, pessoas vitaminas, pessoas que te fazem crescer. E outra coisa, eu espero que você não seja essa pessoa tóxica na vida de ninguém. Meu desejo. Agora que você descobriu que tem as pessoas tóxicas, porque muita gente ainda não tinha descoberto. Espero que você não seja dessa jamais. Então dá seu jeito. E aí, ninguém merece o nosso lixo, o nosso problema, não. Dá conta do seu problema? Não é? E aí é isso. Nós precisamos sim de eliminar as pessoas tóxicas, porque a gente também não é lixo, não. E as pessoas também não é não, então não seja na vida delas não. Leve coisas boas, carregue boas vibrações, faça a coisa vibrar. Isso é inteligência emocional, pô. Você vai ficar cultivando qualquer merda na vida? Não. Nós vamos cultivar coisas boas, nós vamos cultivar belezas. As emoções, elas vibram com os chakras são florzinhas. São hormônios que desabrocham. E aí vive uma vida de prazer, fuja da dor. Cause prazer na vida das pessoas, busque as coisas boas. Nesse campo emocional tem esse campo do desfrute, o desfrute dos sentidos, os gozos dos sentidos. E aí nós precisamos de fazer um trabalho psicológico, um trabalho sobre nós mesmos e aperfeiçoar o gozo dos nossos sentidos, ter coisas belas e agradáveis, coisas que dão prazer e são saudáveis. Seja o mar, a cachoeira, seja a floresta, mas buscar os padrões de harmonia, reproduzir e projetar os padrões de harmonia. Coisa boa, você merece o melhor. E aí no campo da alimentação, do deguste, alimentação saudável de qualidade. Se nutra bem. Primeiro ponto é se nutrir bem. Se nutra bem. Busca a melhor nutrição possível. É você na eternidade com sua vida. Eu tenho certeza que você não quer se envelhecer velho, fudido, arregaçado. Eu tenho certeza que você quer envelhecer de forma saudável, de forma plena, forte, cheio de energia, cheio de vitalidade. Então na hora de comer, se nutra de coisas boas, saborosas, porém naturais, coisas, o néctar da vovó, da bisavó, de preferência o cultivado lá no pomar, lá na horta, o do quintal, mais fresquinho possível. O alimento vivo tem vitalidade. Como ele tem vitalidade, ele dá vida. E nós precisamos, através desse campo da alimentação, aumentar o nosso potencial vital. Isso é extremamente importante. Então nós precisamos de fazer um trabalho psicológico sobre o que entra na nossa boca. É muito importante a gente se nutrir com pelo menos 1 grama de proteína por quilo. Então eu tenho 73 quilos, eu tenho que comer 73 gramas de proteína. É muito importante, senão vai dar flacidez. Aqui tá tudo fortinho, graças a Deus, definido, só músculo puro. E a proteína nutre esses músculos, nutre toda essa estrutura, além de nutrir todas as funções bioquímicas do corpo, as funções enzimáticas, enfim, estruturais, energéticas,
funcionais, hormonais, né? Na reprodução celular, a célula lipoproteica, enfim. Nós temos que cuidar da nossa alimentação, sempre focado no natural, evite o químico industrializado, e nós precisamos de fazer um trabalho psicológico aí, e nesse trabalho muitas vezes requer estudo, buscar boas fontes de nutrologia, buscar boas fontes de nutrição, buscar boas fontes alimentares. A gente tem que mudar. Pega o lixo que você vê que não dá para comer, que é o açúcar, o sal ali refinado e todas essas porcarias que tem glutamato de monossódico, os aspartames, esses adoçantes da vida, esses produtos químicos industrializados, joga fora e nunca mais compra. Sua família não merece comer isso, você não merece comer isso. Eu quero te ver envelhecendo forte, saudável, bonitona e gostosão, entendeu? O negócio é envelhecer bem, faça o máximo para isso, inteligente. Então nós temos que cuidar da língua, nós temos que aperfeiçoar o nosso paladar, aprender a comer jiló, jurubeba, tribulus terrestre, enfim, nós temos que ir aperfeiçoar aí a audição, o que a gente ouve. Às vezes o conceito pode parecer chato, mas tem conteúdo. Nós precisamos de conteúdo, nós precisamos de ampliar esse conteúdo, precisamos de aprender algo todo dia. Às vezes a pessoa ela é muito auditiva, ela aprende ouvindo, acorda e dá o play, pega um fone de ouvido, pega a palestra mais top, pega o audiolivro mais top, ó, conecta na ideia, traga coisas boas para o seu interior. Você pode estar estudando um pouquinho a mais sempre, então coloca uma proposta nesse trabalho psicológico. Qual é a proposta para o desenvolvimento do conteúdo? O que você quer estudar? O que você está precisando de estudar? Qual que é o conteúdo que te traz prazer e te faz crescer? Essa aqui é a jogada, é o que te dá prazer e o que te faz crescer. Eu estou aqui transmitindo um conteúdo que me dá prazer e me faz crescer. Eu estudei sobre esse conteúdo que me dá prazer e me faz crescer. Eu passo esse conteúdo para pessoas que sentem prazer por esse conteúdo e pessoas que vão crescer com esse conteúdo, com essa ideia. É uma roda da fortuna. E aí nesse trabalho psicológico tem esse campo a ser desenvolvido. Sabia que tem terapias e tem autocura que só se cura na massagem? Mas não é uma massagem. Às vezes, para entrar nos campos vibracionais de dissolução de alguns egos afetivos, a massagem ela precisa acontecer depois de 1h30, depois de 2 horas, a pessoa consegue dissolver as camadas mais profundas. Então aprenda os casais a fazer massagem para o marido fazendo a esposa fazendo o marido. Façam as trocas de massagem, é um trabalho psicológico, é um desenvolvimento afetivo, sexual, sensual. Pode salvar o seu casamento, pode salvar a sua vida, pode te tirar do estresse, pode te ajudar a solver traumas emocionais profundos. Então é muito importante desenvolver esse sentido do tato e ser tocado no corpo inteiro, que eu defendo que isso seja feito, né? Ou ali na amizade ou no casal, não na promiscuidade. Não defendo a promiscuidade, jamais, não sou desse time, não apoio, não quero. E enfim, busque dentro dessa vida saudável, desse toque, usem óleos aromáticos saudáveis. Usem o tipo de óleo que você usar no seu corpo, é o óleo que você come, tipo óleo de coco, o óleo de gergelim, o óleo de abacate, às vezes o óleo da semente da uva, mas busque aprender a aperfeiçoar essa técnica, principalmente os casais. Façam esse carinho, façam esse mimo entre um e outro e desenvolvam esse gozo por um sentido superior, e assim o é. E aí nós precisamos ter esse trabalho psicológico também na questão da sexualidade. É um trabalho fino para muitas doutrinas, para muitas linhas. Esse trabalho ele é secreto. Esse trabalho que eu chamo ele de Sahaja Maituna, uma ciência do Tantra branco, boa de trabalhar com os casais. E aí tem muitas formas de orgasmos conscientes, tem muitas formas de desenvolver os múltiplos orgasmos. E os homens cuidar bem das carícias para com as mulheres para com os homens. E aí também os gays, as lésbicas e todo mundo desfrutar disso com sabedoria. É uma energia poderosíssima. Dessa energia que gera a vida, nós precisamos de ter um senso de responsabilidade para com ela. E isso é muito importante, isso é muito fantástico. Então nós estamos aí para desenvolver esse trabalho psicológico do ser humano integral, do ser humano como um todo.
E aí, nesse processo de adestramento sexual, também tem essa parte do nosso réptil que precisa ser adestrado. A sua paz interior, ela só vai acontecer quando você cessar o instinto de defesa e de ataque. Então, sempre relaxe, solte o controle. Num ataque não defende ninguém, deixa passar, a vida é um teatro. Saia do estresse, fuja da tensão. Enquanto tiver tensão psicológica, vai ter reatividade. Reatividade que muitas vezes pode estar explosiva. Então faça esse trabalho de forma consciente. Se controle, relaxe, em busca da paz interior. Uma outra coisa que vai te dar paz interior, uma é cessar a defesa e o ataque. A outra é você estar confortável no seu ambiente, no seu território. Respeite o ambiente das pessoas e também faça com que o seu ambiente seja respeitado. É muito importante você ter paz no seu ambiente, seja no seu quarto, na sua casa, seja com quem for. Nunca fica disputando território, dê passagem para quem pede, né? Ao mesmo tempo, você tem que sim se posicionar, é diferente. Faça o seu melhor por esse território, garanta esse território de uma forma saudável, mas busque a paz no ambiente que você está presente, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente, o ambiente familiar, seja onde for. E é importante, o terceiro ponto para a paz interior, que é um trabalho psicológico muito importante, também é estar bem resolvido sexualmente. É muito importante. A pessoa tem que desenvolver bem esse lado sexual, ela não pode reprimir demais que dá problema. Eu tive muitos monges que tiveram problemas seríssimos. Se reprimiram, não souberam trabalhar a energia. Eu ensinava eles a trabalhar e eles falavam que aquilo ali era bobeira. Depois caíram lá no psiquiatra. E existem pessoas que também se dão demais ao sexo, acaba se prejudicando, acaba se machucando. Fica numa busca incessante, deslocando grandes distâncias, às vezes trabalhando. É muito comum os homens trabalham, acham que tem que ter dinheiro para ficar transando com as mulheres. E aí isso é um extremo de uma ignorância. E aí fica ali trabalhando para ficar mantendo aquele prazer vão, superficial, muitas vezes, que é só um prazer carnal, porque geralmente essas pessoas estão na promiscuidade. Então nós precisamos de trabalhar essa sexualidade consciente, trabalhar esse cônjuge, trabalhar o casal, trabalhar essa parceria. E aí é muito importante essa harmonia para a gente ter a paz interior. E quarto ponto para a paz interior, essa importância de estarmos bem nutridos, bem alimentados, com a nossa sobrevivência garantida, porque enquanto a pessoa não resolver o problema da sobrevivência dela, enquanto ela tiver despesa para pagar, enquanto a despensa da casa dela não estiver bem nutrida, não estiver bem saturada de alimentos, ela não tiver pelo menos segurança alimentar, ela também não alcança a paz interior dela. E aí ela tem que sair para caçar todo dia. E muitas pessoas vivem uma vida no Brasil escassa. Essa escassez tira a paz da pessoa. A pessoa tem que estar sempre matando um leão todo dia para manter vivo. E isso é duro. Tem um outro trabalho psicológico que é sobre os nossos hábitos. De 80% a 95% das decisões que você toma no seu dia são inconscientes. Então nós temos um hábito para o trabalho, nós temos um hábito profissional, o hábito sexual, o hábito de escovar dente, o hábito de comer isso ou aquilo. Nós precisamos de adestrar esse senso do comportamento e transformar os nossos hábitos. Nós precisamos de entender o poder do hábito, porque o hábito ele é extremamente repetitivo e recorrente. Então nós precisamos de trabalhar sobre essa recorrência da vida, sobre essa inércia. E nós precisamos de estar sempre utilizando da força de vontade. Lembrando, meus amados, que força de vontade não é força de desejo. O desejo ele é insaciável. Ora ele quer o picolé, ora ele quer o sorvete, ora ele quer a carne, ora ele quer o sexo, ora ele quer o vinho. O desejo ele é insaciável, ele tem muita força, ele traz muito movimento. Mas a força de vontade ela é consciente. Ela é espiritual, ela é o que determina. A pessoa fala assim com a força de vontade, eu não comerei mais açúcar para não intoxicar o meu corpo. E aí a pessoa ela determina e corta o açúcar porque ela sabe que é algo que danifica até 95% de todo o organismo biológico. Um exemplo, eu pego no pé do açúcar mesmo, vou continuar pegando até o final da minha vida. E aí é um senso a ser trabalhado, nós precisamos de mudar alguns hábitos. Temos hábitos de organização, hábitos de higienização, temos hábitos, para com as pessoas, hábitos afetivos, nós temos hábitos alimentares,
nós temos hábitos comportamentais, e aí nós precisamos de trabalhar essa recorrência, esse padrão de repetição e aperfeiçoá-lo, fazer ele melhor através da força da vontade consciente. A força da vontade consciente, ela é o ponto de determinação. Então você gera um projeto para a sua vida, você gera um planejamento estratégico, você quer alcançar aquele benefício. A pessoa fala, eu quero ter uma barriga tanquinho, eu quero estar ali todo musculoso, definido, né? Eu quero queimar minha gordura. Ela definiu aquela meta para ela, agora ela precisa da força de vontade para estar trazendo um padrão de repetição no ciclo de atividade física, por exemplo. Então a pessoa que quer se desenvolver ali através da atividade física, ela não tem esse hábito, ela precisa de desenvolver esse hábito dia após dia. Ela precisa de repetir esse hábito não só 21 vezes, mas ela tem que repetir mais do que 21, para ela gerar esse hábito até na estrutura biológica. É dito que quando nós repetimos um hábito por mais que 100.000 horas, esse hábito se transforma, esse hábito se forma até no DNA. Então imagina que a pessoa vai repetir ele em 100.000 horas e o hábito vai ficar gravado no DNA. 10.000 horas, é muitas horas assim. É 10.000 horas, desculpa. Mas é muita coisa, mas existem hábitos que você está fazendo por 10.000 horas, hábitos negativos que muitas vezes você não percebeu. Às vezes é do farináceo, às vezes é um hábito alimentar, né? Às vezes é um hábito alcoólico, às vezes é um hábito de ter mais amizades, de frequentar mais locais. E aí são vários hábitos a serem transformados. Nós estamos aqui para o trabalho psicológico, para a obra do nosso ser. Lá na frente nós vamos falar da alquimia e da grande obra. A importância de gerar essa mutação da vida, de transmutar as nossas energias, de fazermos nós melhor mesmo a cada dia, a cada momento, a cada instante. E a grande obra, que é a obra da nossa vida, é envelhecer como uma pessoa interessante. E aí nesses nossos hábitos, nessas nossas disciplinas, nós temos muito desses hábitos comportamentais no padrão do nosso comportamento, na forma da nossa expressão, na forma de verbalizar, na forma de vestir, na forma de chegar, na forma de sair, na forma de ser, na forma de estar. E aí nós podemos estar aperfeiçoando todo esse ciclo, toda essa dinâmica, realizando sobre nós mesmos algum tipo de trabalho psicológico, seja na postura, seja na expressão, seja no olhar, seja no gesto, seja no tom, seja na gravidade da palavra. E aí nós podemos estar trazendo esse aperfeiçoamento. O trabalho psicológico é o trabalho mais importante da sua vida. O trabalho psicológico é o trabalho número 1, ele é o trabalho primeiro. Você sabe por quê? É porque você vai levar você para a eternidade. E esse trabalho psicológico, ele desencarna junto com você. O resultado do seu trabalho psicológico é a sua eternidade. E você quer saber quem que você é na eternidade? O fruto do seu trabalho psicológico. Então tem pessoas que olham para si mesma e elas olham para si e ficam extremamente satisfeitas. A pessoa no agora, ela está colhendo o fruto da eternidade. E aí, como esse fruto foi uma semente bem plantada, bem cultivada, hoje pode ser que ela esteja dando bons frutos. Enquanto que outras pessoas olham para si mesma e não conseguem ver tanto triunfo, não conseguem ver tanta alegria, tantos motivos de celebração. Por quê, pô? A pessoa, ela que se fez ao longo da eternidade, esse agora que você está vivendo é o resultado exato da sua eternidade. Então eu estou aqui vivenciando o resultado da minha eternidade. O que eu estou trazendo é um fruto da minha eternidade para vocês. Essa é a expressão do meu melhor. É o meu melhor Rafael. Eu estou construindo esse Rafael, esse monge Javier, ao longo da minha vida. E aí eu considero isso um trabalho do Javier, que é o meu nome espiritual, o nome do meu espírito, é o nome da minha alma. Eu considero isso como o fruto da minha obra-prima. Esse é o fruto da minha eternidade. Esse é o fruto da minha melhor versão. E eu estou satisfeito com o fruto da minha melhor versão. Eu errei muito para me chegar até aqui. Eu vacilei muito para me chegar até aqui. E isso me traz uma certa satisfação porque eu estou me superando a cada momento, a cada erro e a cada instante. Eu sou o construtor, sou o co-criador da minha obra. E aí nós precisamos, nesse trabalho psicológico, de assumir essa autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade de que você é
o resultado exato da sua eternidade. E se você quer algo melhor para você mesma, você precisa de realizar esse trabalho no aqui, agora e sempre. Então, todos os pontos de insatisfação da sua vida, você precisa, em algum momento da sua vida, de mapeá-los. Então, tem que parar a vida para isso. Nós fazemos vários retiros espirituais para isso, nós temos vários grupos de estudos presenciais para isso, vários trabalhos terapêuticos individuais para isso, onde que eu e a minha companheira, nós ajudamos as pessoas, minha companheira Natália, amada do meu coração, linda, querida, nós ajudamos as pessoas a se reorganizarem, a se alinharem, a mapear tudo que precise de ser aperfeiçoado ao longo da eternidade, ao longo da existência. Você precisa encarar os problemas de frente e entender que todo problema tem uma causa. E aí, em algum momento, nós vamos ter que assumir a responsabilidade através da força de vontade consciente e cessar a causa do nosso problema. Nós precisamos de extingui-lo, cortá-lo pela raiz. E aí nós vamos trabalhando as melhores possíveis soluções para esse problema e faz um leque de possibilidades e escolhe a melhor possibilidade para o seu agora. Isso é muito importante. Conhecimento antigo do mundo ensinado pelo Buda vale a pena ser revisto. Então nós precisamos de assumir essa autorresponsabilidade como co-criadores da nossa existência e aí entendendo que nós somos esse fruto da eternidade, esse fruto da obra que dá um resultado no aqui e agora, nós precisamos de começar esse trabalho psicológico de forma séria, comprometida no aqui e agora, eternamente e sempre. E aí nesse trabalho psicológico, nesse campo psíquico, nós precisamos trabalhar as nossas memórias, os nossos passados. Nessas memórias estão muitos traumas, estão muitas dores. Nesses padrões de repetição de memória estão codificados os nossos egos. E aí nós precisamos de dar um novo significado para o que aconteceu e também de gerar um bom projeto para o nosso amanhã. É muito interessante sobre esse estudo do passado e das memórias. O Dante Alighieri, na hora que ele vai descrever o sétimo inferno, ele conta do Laocontes. Laocontes, se eu não me engano o nome é esse, Laocontes ele é o vidente da Odisseia, né? No momento em que Odisseu ele faz o cavalo de Troia, né? O Laocontes ele participa dessa cena e quando vem o rei Príamo de Troia, né? E os gregos estão dentro do cavalo de Troia, o Laocontes ele aparece e aí ele conta, né? Que os gregos são trapaceiros e que eles estão dentro ali do cavalo de Troia e o Príamo na hora ele não acredita porque Laocontes era um vidente bêbado. Mas o Dante Alighieri ele encontra com esse vidente no inferno e aí o Laocontes ele está com o corpo virado para frente e a cabeça dele está torcida olhando para trás. Então o nosso futuro ele tem uma tendência a ser um reflexo do nosso passado. Existe uma coisa na vida que são os padrões de repetição. Quanto mais repete, mais repetirá. Então existe uma lei na natureza que é a lei da recorrência. Recorre os dias, né, às 24 horas, o relógio está sempre voltando ali no mesmo lugar. O ponteiro, em algum momento do dia, ele vai sinalizar meia-noite, ele vai sinalizar meio-dia e assim por diante. E aí recorrem as semanas, recorrem o ano, né? A natureza está sempre repetindo, repete os ciclos da lua, os ciclos da maré, o ciclo do nascimento, da morte, enfim. E aí, nesse processo de repetição, estão codificados também esses nossos hábitos. Esses nossos hábitos são padrões de memória, são as memórias que se repetem. E nós temos vários tipos de memória e, de alguma forma, nesse trabalho psicológico, nós precisamos de dar um novo significado para o que aconteceu lá atrás na nossa vida. Nós precisamos de rever sobre uma nova ótica, sobre um ponto de vista consciente. E isso é uma das formas de nós eliminarmos as dores traumáticas do nosso passado. Então, muitas vezes eu recebo pessoas, as pessoas às vezes estão com uma idade avançada, né? Uma pessoa que ela tem 70 anos e ela fala que o problema da vida dela foi porque a mãe abandonou ela mais ou menos quando ela tinha 3 anos, mas a mãe abandonou ela porque nasceu um filho mais novo. E aí a mãe teve que dar atenção para o filho mais novo e depois dela já teve mais outros 7 filhos, então a mãe não conseguiu dar tanta atenção. E como eu conheço outros filhos dessa mãe,
os outros também reclamam da mesma coisa, mas é porque a mamãe não me deu atenção, ela não me deu tempo e a minha vida é assim por causa disso. Então as pessoas estão presas a uma leitura que foi feita há anos atrás e essa leitura ela está recorrendo como um trauma na nossa subjetividade inconsciente. Então lá no nosso inconsciente, essa lembrança que está mal lida, né? Essa lembrança que não está bem codificada, ela está voltada para ver a dor, o vitimismo, a culpa, né? O julgamento ali. Essa lembrança traumática do passado, ela está sempre gerando dor ao longo da existência da pessoa. E aí, de alguma forma, nós, em meditação, em auto-hipnose, nós precisamos de dar um novo significado para essas dores traumáticas do passado e vê-las com sabedoria. Pode ter certeza que essa dor que acompanha a sua alma, essa dor que feriu a sua criança interior, essa dor, ela vai se tornando sabedoria ao longo da vida e nós precisamos de dar um novo significado para ela e agora ver ela com sabedoria. E aí nós vamos falar um pouco mais disso ao longo do curso. E um outro trabalho psicológico é sobre essa criança ferida. Essa criança ferida, ela gera o ego, o traço psicológico mais forte dentro da nossa psicologia. E aí nós precisamos de entender como que foi que essa nossa criança está ferida e também realizar um trabalho de cura dessa nossa criança interior e resgatar essa criancinha que Jesus falou: deixe comigo as criancinhas, pois delas é o reino do céu. E aí nós precisamos de resgatar essa nossa criança, resgatar esses nossos valores, lembrando que nessa nossa criança interior está codificada a natureza da nossa alma. E aí nós precisamos de resgatar essa nossa natureza inata, isso que nós somos, isso que é original dentro de nós. E aí essa natureza inata dentro de nós, o budismo vai chamar ela de o Dharma, a natureza da sua alma. Nós precisamos de viver a nossa alma como ela é. E para isso nós precisamos de fazer um trabalho de resgate dessa nossa memória mais ancestral, dessa nossa fonte, dessa nossa origem, dessa nossa raiz, disso que nós podemos chamar de o nosso ser, aquilo que nós realmente somos. E aí nesse trabalho psicológico de trabalhar o nosso Dharma, a nossa essência, o nosso ser, nós precisamos de assumir as nossas próprias verdades. Então no trabalho psicológico você precisa de se assumir como você é e colocar cara no trombone, colocar a boca no trombone, colocar a cara na vida, fazer acontecer. E é isso que você é, os orientais chamam de Sanatana Dharma, né? A ocupação eterna da alma. Isso que você é tem uma ocupação eterna no cenário da eternidade. Então existem pessoas que nasceram para cuidar de crianças, existem pessoas que nasceram para ensinar, existem pessoas que nasceram para fazer trabalho braçal, e existem pessoas que nasceram para ser grandes empreendedores. E aí nós temos que descobrir essa nossa natureza. A natureza do peixe é nadar, a natureza da minhoca é viver sobre a terra, a natureza do ouro é a natureza do ouro, a natureza do chumbo é a natureza do chumbo, e o ouro atômico ele é imutável, o chumbo atômico ele é imutável. E aí nós precisamos de buscar essa essência imutável dentro de nós, fazer esse resgate de forma consciente e fazer que essa essência viva a missão e a finalidade de vida. Então existe um trabalho psicológico nesse resgate e também existe um trabalho psicológico nessa expressão. Então a minha essência, a minha consciência, o meu Dharma está aqui expressando para vocês a minha melhor versão, o que eu mais gosto de fazer na minha vida, na minha eternidade. Eu quero fazer isso até o último dia da minha vida. Eu posso ficar milionário que eu quero continuar fazendo isso. Isso é a minha missão, é a minha finalidade de vida, é o que mais me deixa feliz. Então, nesse trabalho psicológico, nós precisamos de desenvolver também como executar a nossa missão no dia a dia prático. Nós temos que viver do sonho da nossa alma. Nós temos que entender que o sonho da nossa alma é a guia do nosso destino. É o que nos norteia, é o que nos dá direção, é esse sonho da nossa alma, esse sonho intrínseco que está dentro de nós, que
vai fazer a nossa estrela brilhar. Então nós nascemos para fazer alguma coisa muito especial e eu posso garantir para vocês que eu estou fazendo ela agora e faço em outras formas de retiros, de vivências, de práticas dinâmicas coletivas, terapias pessoais, atendimentos individuais, enfim. E quando eu faço isso eu sou muito feliz, porque eu estou ajudando as pessoas, eu estou colaborando com o crescimento, com o desenvolvimento delas. E você já descobriu qual que é a sua natureza? Qual que é o seu Dharma? Já descobriu a sua missão de vida? Ou você está vivendo perdido, vivendo o projeto de outro líder, vivendo o projeto de alguma empresa, vivendo o projeto de outra pessoa? Então nós precisamos de forjar os nossos próprios projetos. Isso é muito importante. Então, descobrindo a sua natureza, você tem que descobrir a sua missão, a sua finalidade de vida. E aí, com a imaginação consciente, que é um outro trabalho psicológico que nós devemos realizar, é desenvolver essa imaginação para que essa imaginação fique no nosso controle, para que ela tenha foco e determinação. E um dos objetivos de trabalhar a imaginação consciente é geração de planejamento estratégico. Então, nós precisamos de dar foco, projetar qual que é o plano de hoje. Qual que é o plano de amanhã? Qual que é o plano dessa semana? Qual que é o plano para esse mês? Qual que é o plano para esse ano? Qual que é o plano para os próximos 5 anos? O plano para os próximos 10? O plano para os próximos 20? O plano para os próximos 30? E aí nós temos que ser inteligentes nessa programação visual. Nós temos que programar. Nós somos programadores da nossa realidade. Nós precisamos de trabalhar essa imaginação consciente para cocriar com ela. Nós precisamos de cocriar através da memória de futuro. Lembra que nós somos seres memórias e repetimos padrões de repetição? E uma parte do nosso amanhã, primeiro ele tem que ser visualizado. Primeiro visualize várias vezes e depois coloque em prática. Isso facilita o poder dessa expressão. E aí nós precisamos de ter essa consciência de trabalhar essa imaginação consciente. Essa imaginação consciente, ela pode estar procurando sempre a solução de todos os problemas. Lembre que o mago sempre vem com a solução na mão. É uma grande oportunidade de você ser essa pessoa solucionativa. Imagina que você tem capacidade de solucionar os problemas da empresa, capacidade de solucionar os problemas conjugais, a capacidade de solucionar os problemas financeiros ou os problemas da casa, os problemas da família, essa mente, essa imaginação criativa consciente. Lembre daquele ditado de São Tomé que dizia que eu tenho que ver para crer? Pois é, talvez São Tomé esteja muito errado. Na verdade, a gente tem que crer primeiro, para depois ver acontecer. Assim foi o Ford com a indústria do carro, assim foi o Franz Hens com a indústria lá do ketchup, no desenvolvimento da indústria elétrica alimentar, assim foi o Nikola Tesla com o desenvolvimento da corrente alternada que deu aí essa possibilidade de termos essa energia elétrica em fácil acesso, né? Assim foi todos os grandes cientistas, inovadores, as pessoas que criaram, as pessoas criativas. Então abuse da sua criatividade e saiba que primeiro você tem que crer, você tem que projetar, você tem que desenvolver esse projeto na sua mente. Aí depois esse projeto sendo seu, você consegue desenvolver um espírito de liderança, um poder persuasivo maior. Quem é o líder? O líder é o dono do projeto. O líder é o dono do projeto. Ele projetou o projeto, ele dá a coordenada do projeto, ele coordena o projeto, ele faz o projeto acontecer, ele distribui os fazeres e nesse campo do trabalho do desenvolvimento psíquico, em algum momento pode ser que você tenha necessidade de trabalhar o espírito de liderança, né? E as pessoas que estão sem propósito, sem projeto de vida, as pessoas que estão sem referências, pode ser que ela contribua com o seu desenvolvimento. É melhor que ela contribua para o seu desenvolvimento consciente do que você ficar contribuindo para o desenvolvimento de outras pessoas, porque pode ser que essas pessoas nem sejam conscientes e nós estamos aqui para trabalhar a consciência. Então nós somos a luz da nova era, nós somos a luz do novo amanhã, nós somos as pessoas que viemos trazer as mensagens de crescimento e de desenvolvimento para o planeta Terra, né? E eu creio que vocês estão cruzando o meu caminho para despertar dessa luz, porque é essa luz que eu venho trazer para vocês. E aí nesse projeto dessa capacidade da imaginação consciente,
Nós podemos também desenvolver o que nós queremos ser, nós podemos desenvolver a nossa autoimagem. Então nós temos que gerar uma autoimagem poderosa. Essa autoimagem vai refletir na nossa autoestima, essa autoimagem vai refletir no nosso valor pessoal, valor psíquico e subjetivo, que nós damos os valores a nós mesmos. É você o responsável por te valorizar. Então trabalhe sobre o seu valor pessoal, se imagine empoderado, se imagine empoderada, se fortaleça nesse valor, seja melhor do que si mesmo, se coloque para frente, se coloque para cima. A autoestima ela é subjetiva, você fica com a autoestima baixa por quê? Qual que é a razão de você viver uma autoestima baixa? Então é muito importante desenvolver essa autoestima de forma consciente, e uma das formas que se desenvolve é através da imaginação. Então essa imaginação, ela pode projetar a sua vida. E nós precisamos de desenvolver isso, tanto para as nossas defesas e tanto para os nossos progressos. Perfeito? E a imaginação pode ser um objeto de estudo. Então no trabalho psicológico, eu posso estudar o que eu quiser, mesmo estando ausente dos professores e ausente dos livros. Então vamos falar que nesse trabalho psicológico, eu quero estudar sobre a minha consciência espiritual no meu eu. Já que o nosso curso é de autoconhecimento, então eu vou estudar quem que é a minha consciência. Eu consigo colocar minha imaginação focada na consciência. E aí com esse foco da imaginação na consciência, eu consigo estudar a consciência. Eu consigo colocar minha imaginação focada no meu trabalho e mesmo estando longe do meu trabalho, eu consigo estudar o meu trabalho, o desenvolvimento. Então nós podemos usar a imaginação como um objeto de estudo e nós podemos também entender e compreender que nós podemos estudar mesmo ausente dos professores e mesmo ausente da presença dos livros. Nós temos um conteúdo já na nossa mente e nesse autoestudo, nesse estudo desses conhecimentos, nós podemos aproveitar para organizar as nossas ideias e dar o passo a passo do pensamento organizado, como eu disse antes. E assim nessa nossa autoestima, nesse nosso valor subjetivo pessoal, nós precisamos de amar mais a nós mesmos. Então se autoelogie, vai para frente do espelho, se autoelogie, dá grito de guerra. Vai, fala que te ama, você é o arraso, você é o sucesso, top demais, você é o melhor para você mesmo na sua eternidade, na sua vida. Pô, se você não comprar seu peixe, quem vai comprar? Então nós precisamos de trabalhar em nós esse alto valor, nós precisamos de nos valorizar. E aí nesse trabalho psicológico existe um campo que eu não toquei muito bem nele aqui ainda, que é o do ego. O ego precisa de ser eliminado, esse sabotador psicológico, esse algoz, esse seu inimigo, esse ego que está te prejudicando ao longo da sua vida, da sua eternidade. Existe um trabalho psicológico poderoso para ser feito nele. O ego ele precisa de ser solvido no primeiro momento para que a essência da alma possa se emancipar. A nossa essência, a nossa consciência, ela está condicionada ao ego. O ego ele engarrafou a nossa essência, o ego está trazendo um condicionamento psicológico para a nossa vida. Saiba que você é ilimitada, você é ilimitado, tem essa consciência. Tudo você pode no ponto que te fortaleça. Então você pode fazer tudo que você quiser da sua vida, a vida é sua, a vida é livre. E aí uma das formas que você está preso é no seu ego. O ego é a causa da dor, o ego é a causa do sofrimento e nós precisamos fazer esse trabalho subjetivo no ego. Nesse trabalho de desenvolvimento espiritual, nesse trabalho de desenvolvimento pessoal, nesse trabalho sobre si mesmo, também é importante desenvolver espiritualidade. Não como dogma, não como fé nisso ou naquilo, mas com essa capacidade de se conectar com você mesmo. Isso é yoga. Yoga é conectar com o seu melhor, conectar com a sua melhor versão, conectar com o seu melhor na vida, a excelência do seu ser. E nós vamos lá na frente falar só sobre as excelências do ser. Então nós precisamos de conectar com essa nossa parte melhor que existe em nós, que para alguns essa parte chama Deus, para outros chama o universo, para outros chama o todo. Cada um tem um nome, não importa o nome, o que importa é a essência do yoga.
a essência da conexão, a essência da união, né? Essa ligação perfeita e maravilhosa que só você pode fazer dentro de você mesmo. E aí o estudo sobre o trabalho psicológico ele é muito profundo. Então nós precisamos de gerar essa transformação. Isso que eu passei foi só um ponto de motivação. Esse é o trabalho mais importante para você realizar na sua vida. Lembrando que o Samael Aun dizia, né, porque ele já morreu, mas está escrito ainda, então ele está dizendo de alguma forma, quem não trabalha sobre si mesmo está perdendo tempo miseravelmente. Perfeito? Muito amor no coração, paz e bem sempre, tamo junto, sempre somando, sempre multiplicando, sempre acrescentando um pouquinho de coisa boa na vida de cada um que cruza o nosso destino. Amor.